Capítulo 1. O chamado da realeza interior. Você já olhou para sua vida financeira e sentiu como se estivesse apenas reagindo, à mercê das circunstâncias, das dívidas, das flutuações do mercado ou da opinião alheia, como se o controle estivesse sempre nas mãos de outra pessoa ou de forças externas? Muitos de nós vivemos como súditos em nosso próprio reino, entregando nossa soberania financeira a influências que nos mantêm presos em ciclos de escassez ou dependência. Mas e se eu lhe dissesse que, dentro de você, reside uma energia inata de comando e domínio, um poder que o capacita a governar seu próprio destino, especialmente no que diz respeito às suas finanças? Prepare-se para ouvir o chamado da realeza interior, o convite para você assumir o trono da sua própria abundância. O arquétipo do rei-rainha é uma imagem universal que representa a energia da soberania, do domínio, da responsabilidade e da abundância. Não se trata de títulos nobiliárquicos ou de privilégios de nascimento, mas de um estado de consciência e uma forma de se relacionar com o mundo. Um rei ou uma rainha governa seu reino com sabedoria, visão e autoridade. Na sua vida financeira, encarnar esse arquétipo significa parar de ser uma vítima das circunstâncias e, em vez disso, assumir total responsabilidade e liderança sobre seu dinheiro, seus investimentos, suas despesas e seus ganhos. É um despertar para o fato de que você tem o poder inerente de criar e sustentar um reino financeiro próspero, baseado em seus próprios valores e objetivos, sem depender da permissão ou da validação externa. É a essência do autodomínio financeiro. Historicamente, os arquétipos são padrões universais de comportamento e símbolos que residem no inconsciente coletivo da humanidade, popularizados pelo psicanalista Carl Jung. Figuras reais e míticas de reis e rainhas, de faraós a imperatrizes, em todas as culturas, representam essa energia de autoridade, justiça, provisão e prosperidade para seu povo. No plano espiritual e místico, a ideia do reino interior, ou reino dos céus, dentro de nós, presente em diversas tradições, aponta para a nossa própria divindade e poder criador. A sabedoria ancestral sempre reconheceu que a verdadeira riqueza começa com a maestria interna. Essa conexão entre o arquétipo do soberano e a manifestação de um reino próspero não é uma mera metáfora, é um princípio psicológico e energético profundo que você pode ativar. O grande erro da maioria das pessoas ao lidar com suas finanças é a mentalidade de súdito ou de vítima. Elas veem o dinheiro como algo que vem de fora, que está nas mãos de outros, o chefe, o governo, a sorte, e se sentem impotentes para controlá-lo. Não se veem como os líderes de seu próprio destino financeiro. Em vez de criar um plano, reagem a crises. Em vez de investir no seu futuro, vivem de salário em salário. Essa falta de autoridade interna sobre suas finanças as mantém em um ciclo de dependência, escassez ou de dívidas, perpetuando a crença de que a abundância é para os sortudos ou para os poderosos, e não para elas. Elas buscam a aprovação e a provisão externa, sem ativar o poder que reside dentro de si. O ritual do arquiteto, neste contexto do arquétipo do rei, rainha, é a construção de seu reino financeiro com propósito e autoridade. Um arquiteto não pede permissão para construir a casa em seu próprio terreno. Ele projeta, planeja e executa com domínio e visão. Da mesma forma, você, como arquiteto da sua abundância, precisa assumir o cetro da sua soberania financeira. Isso significa definir seus valores e objetivos financeiros com clareza, o que seu reino representa. Significa criar um plano estratégico para suas finanças, desde o orçamento até os investimentos. Significa tomar decisões com base em sua própria sabedoria e não no medo ou na opinião alheia. Comece a visualizar-se como o rei ou a rainha das suas finanças.
sentindo a autoridade e a capacidade de gerenciar e expandir seu próprio tesouro. Essa autonomia e comando interno são a fundação para a manifestação de um reino financeiro próspero e abundante. O chamado da realeza interior é o despertar para o seu poder inato de governar seu próprio destino financeiro. Ao encarnar o arquétipo do rei-rainha, você se liberta da mentalidade de escassez e se capacita a criar um reino de abundância que reflete sua verdadeira soberania. Permita que a coroa da autoridade se assente em sua cabeça e comece a reinar sobre suas finanças com sabedoria e poder. Repita essas palavras de afirmação: eu sou o rei, rainha das minhas finanças. Eu assumo meu trono interior, governo meu destino financeiro com sabedoria e crio um reino de abundância ilimitada. Capítulo 2. O que é um arquétipo? Desvendando mapas da alma. Você já se viu atraído por certas histórias, personagens ou símbolos que parecem ressoar profundamente dentro de você, como se fossem ecos de uma memória ancestral? O herói em sua jornada, o sábio mentor, a figura materna acolhedora, o vilão sombrio. Essas figuras não são meras invenções. Elas são manifestações de arquétipos, padrões universais de energia e comportamento que existem no inconsciente coletivo da humanidade. Mas o que exatamente é um arquétipo e como a compreensão desses mapas da alma pode nos ajudar a encarnar a energia do rei ou rainha para governar nosso destino financeiro? Prepare-se para desvendar as forças invisíveis que moldam nossas vidas. Um arquétipo é, em sua essência, um padrão primordial de pensamento, sentimento e comportamento. Não é um conceito ou uma ideia, é uma forma de energia psíquica que reside no inconsciente coletivo da humanidade, herdada de nossos ancestrais e expressa em mitos, lendas, religiões e sonhos. Eles são como moldes ou modelos originais que influenciam a forma como percebemos o mundo, como reagimos a certas situações e como expressamos nosso potencial. O arquétipo do rei, rainha, por exemplo, não é apenas uma figura da realeza, é a energia universal de soberania, liderança, provisão, ordem e integridade. Ao identificar e conscientemente se conectar com o arquétipo que você deseja manifestar, você acessa e ativa essa energia primordial em sua própria vida, tornando-se mais do que um mero indivíduo, mas um canal para uma força universal que pode guiar suas ações e suas escolhas, especialmente no reino financeiro. O conceito de arquétipos foi popularizado pelo psicanalista suíço Carl Jung, que os descreveu como estruturas inatas da psique, formas universais que organizam nossos símbolos e experiências. Jung acreditava que os arquétipos são como órgãos psíquicos, presentes em todos os seres humanos, independentemente da cultura ou época. Antes de Jung, Platão já falava das formas, ou ideias, como essências perfeitas e universais, das quais as coisas no mundo material são meras cópias. Antigas mitologias, contos de fadas e religiões são repletos de arquétipos. O herói, a deusa mãe, o sábio ancião, o amante, o guerreiro. A recorrência desses padrões em diferentes culturas e épocas sugere que eles não são aprendidos, mas sim herdados, oferecendo um mapa para a compreensão da psique humana e das forças que atuam em nosso interior, muitas vezes sem nosso conhecimento consciente. O grande erro da maioria das pessoas é viverem inconscientes da influência dos arquétipos em suas vidas. Elas reagem a situações sem entender os padrões profundos que as movem, muitas vezes agindo a partir de arquétipos sombrios ou desequilibrados, como a vítima, o tirano, o pobre, sem perceber que estão presos em padrões arquetípicos que sabotam seus objetivos. Em vez de escolherem conscientemente qual energia arquetípica desejam encarnar, por exemplo, a do rei soberano, elas se deixam levar por padrões inconscientes de dependência, medo ou caos financeiro. Essa falta de autoconsciência
As impede de acessar o poder inerente de seu próprio inconsciente e de alinhar suas ações com as forças universais que podem impulsioná-las para a prosperidade. O ritual do arquiteto, ao desvendar os mapas da alma, é a engenharia da identidade consciente. Um arquiteto não constrói sem um estilo, uma visão, uma essência que permeia todo o projeto. Ele escolhe um arquétipo para a construção. Da mesma forma, você, como arquiteto de sua abundância, precisa identificar e ativar os arquétipos que o servirão. Isso significa ir além das suas experiências passadas e da sua personalidade superficial. Comece por pesquisar os arquétipos. O que o rei-rainha simboliza? Como essa energia de soberania se manifestaria em suas finanças? Visualize-se encarnando essa energia. Como você se sentiria? Como tomaria decisões? Quais ações realizaria? Use afirmações que o conectem a esse arquétipo. Eu sou a soberania financeira. Ao conscientemente escolher e encarnar o arquétipo do rei-rainha, você ativa um poder interior latente, alinhando sua energia com um padrão universal de abundância e domínio financeiro, que passará a guiar suas escolhas de forma autêntica e poderosa. Compreender o que é um arquétipo é o primeiro passo para reescrever seu próprio roteiro de vida. Ao desvendar esses mapas da alma, você não apenas entende as forças que o movem, mas também se capacita a escolher conscientemente qual energia arquetípica você deseja encarnar para governar seu destino financeiro com sabedoria, autoridade e poder inabaláveis. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou a manifestação do meu arquétipo escolhido. Eu desvendo os mapas da minha alma e encarno a energia de soberania, governando meu destino com poder e propósito. Capítulo 3. A essência do rei, rainha, soberania e domínio. Pense nas grandes figuras de liderança que você admira, sejam elas históricas, empresariais ou espirituais. O que as distingue? Não é apenas o poder externo, mas uma presença inabalável, uma autoridade silenciosa, uma clareza de visão e uma capacidade de inspirar lealdade e confiança. Essa é a essência do rei ou da rainha, o arquétipo da soberania e do domínio. Não se trata de arrogância ou tirania, mas de um profundo senso de autocontrole, responsabilidade e integridade. É a manifestação de um poder que governa a si mesmo antes de governar qualquer reino. E essa mesma essência reside em você, pronta para ser ativada para transformar seu destino financeiro. A soberania é a capacidade de governar a si mesmo e seu próprio domínio sem interferência ou dependência externa. No contexto do rei-rainha, é o reconhecimento de que você é a autoridade máxima em sua própria vida e, crucialmente, em suas finanças. O domínio não é sobre controlar os outros, mas sobre ter maestria sobre seus próprios impulsos, medos, crenças e hábitos financeiros. Significa assumir total responsabilidade pelos seus resultados, sem culpar a economia, o governo, a sorte ou qualquer outra pessoa. Um rei ou rainha financeiro não reage. Ele ou ela age com propósito e visão. Essa energia de comando é a chave para criar um plano financeiro sólido, tomar decisões informadas e manter-se firme em seus objetivos, mesmo diante de desafios. É um estado de ser que irradia confiança e atrai a abundância que reflete essa autoridade interna. Historicamente, a figura do rei ou da rainha, mesmo em monarquias mais absolutistas, era frequentemente vista como um reflexo do divino na terra, um ser que representava a ordem, a justiça e a provisão para o seu povo. Em mitologias de diversas culturas, deusas-mães e reis sábios encarnavam a fertilidade, a proteção e a liderança benevolente. No campo da psicologia analítica de Carl Jung, o arquétipo do rei-rainha é central para a integração da psique, representando a totalidade e a autoridade sobre o próprio self. A sabedoria de líderes militares, estrategistas e visionários ao longo da história
também demonstra que o domínio sobre si mesmo e a clareza de propósito são precursores do sucesso externo. Essa profunda ressonância cultural e psicológica com o arquétipo real valida a essência do domínio interno como base para qualquer reinado. O grande erro da maioria das pessoas, ao lidar com sua vida, é a ausência de soberania e domínio pessoal. Elas se comportam como súditos de suas próprias finanças, reagindo a dívidas, gastando impulsivamente por pressão social ou entregando suas decisões financeiras a outros sem questionar. Não assumem a responsabilidade total pelos seus resultados, preferindo culpar fatores externos ou se vitimizar. Essa mentalidade de subserviência as impede de ver que têm o poder de mudar suas circunstâncias. Elas buscam salvadores externos, um novo emprego, uma herança, um investimento milagroso, em vez de ativar a autoridade e a capacidade de provisão que residem dentro de si, perpetuando um ciclo de dependência e falta de controle sobre seu próprio tesouro financeiro. O ritual do arquiteto, ao encarnar a essência do rei, rainha, é a construção de uma fundação inabalável de autodomínio. Um arquiteto não inicia um projeto sem a autoridade sobre seu próprio plano e sobre os recursos necessários. Ele exerce domínio sobre o processo. Da mesma forma, você, como arquiteto de sua abundância, precisa reivindicar sua soberania financeira. Comece por definir seus valores financeiros e sua visão de reino com clareza cristalina. Assuma a responsabilidade total por suas finanças, sem culpar ninguém. Pratique o autocontrole sobre seus gastos e impulsos, como um rei que gerencia os recursos de seu reino com disciplina. Tome decisões financeiras com visão de longo prazo, como uma rainha que pensa no legado para as gerações futuras. Visualize-se sentado em seu trono financeiro, governando com sabedoria, confiança e propósito. Cada ato de autodomínio financeiro é um passo para manifestar seu próprio reino de prosperidade. A essência do rei-rainha é a sua chave para governar seu destino financeiro. Ao encarnar a soberania e o domínio, você se liberta da mentalidade de súdito e se capacita a construir um reino de abundância baseado em sua própria autoridade e sabedoria. Permita que a realeza que existe em seu interior se manifeste e transforme cada aspecto de sua vida financeira. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou a essência do rei, rainha. Eu encarno soberania e domínio e governo meu destino financeiro com autoridade, sabedoria e poder inabaláveis. Capítulo 4. O trono financeiro. Assumindo a liderança do seu dinheiro. Você já se sentiu como se seu dinheiro estivesse governando você, em vez do contrário? As contas chegam, as dívidas crescem, e parece que você está sempre correndo atrás, sem nunca realmente sentir que tem as rédeas. Em vez de ser o soberano de suas finanças, muitos de nós agimos como meros espectadores, esperando que algo externo mude nossa situação. Mas e se eu lhe dissesse que o primeiro e mais crucial passo para encarnar o arquétipo do rei ou rainha em sua vida financeira é simplesmente assumir a liderança do seu próprio dinheiro? É hora de reivindicar seu trono financeiro e começar a governar seu reino com a autoridade e a sabedoria que lhe são de direito. Assumir o trono financeiro significa parar de delegar sua responsabilidade financeira a outros, sejam eles credores, o banco ou a sorte, e reivindicar sua posição como a autoridade máxima sobre seus recursos. É um ato de empoderamento profundo, que se manifesta em ações concretas. Não é sobre ter muito dinheiro, mas sobre ter domínio sobre o dinheiro que você tem, seja ele qual for. Um rei ou rainha não espera que seu reino se organize sozinho. Ele ou ela estabelece leis, define prioridades, aloca recursos e governa com uma visão clara. Da mesma forma, para suas finanças, isso significa entender para onde seu dinheiro vai, planejar para onde você quer que ele vá e tomar decisões conscientes que sirvam aos seus objetivos maiores.
Essa liderança ativa transforma o caos financeiro em ordem e a passividade em propósito. A história e os princípios de gestão de recursos, desde as civilizações antigas, sempre enfatizaram a importância da liderança e do planejamento. Grandes impérios eram construídos e mantidos por líderes que sabiam gerenciar seus tesouros, alocar recursos e planejar para o futuro. Economistas, consultores financeiros e gurus de finanças pessoais, como Dave Ramsey e Suze Orman, sempre destacam que o primeiro passo para a liberdade financeira é o controle pessoal e a proatividade. A psicologia comportamental, por sua vez, mostra como a sensação de autonomia e controle sobre nossas vidas está diretamente ligada ao nosso bem-estar e sucesso. Essas diferentes vertentes convergem para a mesma verdade. A capacidade de liderar a si mesmo e seus recursos é a base de qualquer prosperidade duradoura, e ela começa com a decisão de subir ao trono. O grande erro da maioria das pessoas, ao lidar com suas finanças, é a mentalidade de súdito financeiro. Elas agem como se o dinheiro fosse uma força externa e incontrolável. Evitam olhar para extratos bancários, adiam orçamentos, deixam decisões importantes para o futuro ou para especialistas, e vivem em um estado de negação ou ansiedade em relação às suas finanças. Sentem-se sobrecarregadas e impotentes, acreditando que são vítimas das circunstâncias ou da falta de dinheiro. Essa falta de liderança interna as impede de ver as oportunidades de melhoria e de crescimento, perpetuando um ciclo de dependência e de ser governado pelo dinheiro, em vez de governá-lo. Elas abdicam de seu trono financeiro, deixando um vácuo de poder que é preenchido pelo caos ou pela influência alheia. O ritual do arquiteto, ao assumir o trono financeiro, é a criação de um plano mestre para o seu tesouro. Um arquiteto não apenas desenha uma casa, ele gerencia o orçamento, os fornecedores, a equipe e o cronograma, exercendo liderança sobre cada aspecto para garantir que a visão se materialize. Da mesma forma, você, como arquiteto de sua abundância, precisa assumir o comando de suas finanças com autoridade. Comece por criar um orçamento claro, um mapa de fluxo do seu dinheiro. Saiba exatamente quanto entra e quanto sai. Estabeleça metas financeiras claras e específicas, como um rei que define os objetivos para seu reino. Tome decisões conscientes sobre cada gasto e investimento, alinhando-os com sua visão. Procure conhecimento e educação financeira para se capacitar ainda mais. Visualize-se sentado em seu trono, gerenciando seu reino com sabedoria, confiança e propósito. Cada ato de liderança financeira é um passo para solidificar seu domínio e manifestar um reino de prosperidade. Assumir o trono financeiro é a sua declaração de soberania. Ao liderar seu dinheiro com propósito e visão, você se liberta da dependência e se capacita a criar um reino de abundância que reflete seu verdadeiro poder. Permita que seu comando interior se manifeste e transforme cada aspecto de sua vida financeira. Repita essas palavras de afirmação: eu assumo meu trono financeiro. Eu sou o líder do meu dinheiro e governo meu destino financeiro com autoridade, clareza e poder inabalável. Capítulo 5. A sabedoria do soberano. Decisões financeiras com visão. Você já se viu tomando decisões financeiras impulsivamente, baseado no medo, na pressão do momento ou na opinião alheia? Como se cada escolha fosse uma reação a algo externo, e não um passo calculado em direção a um grande objetivo? Muitos de nós, mesmo quando assumimos o trono financeiro, ainda falhamos em governar com a perspectiva que ele exige. Mas e se eu lhe dissesse que a verdadeira marca de um rei ou rainha em suas finanças não é apenas ter autoridade, mas possuir uma sabedoria profunda que guia cada escolha com visão de longo prazo? É hora de cultivar a mentalidade estratégica que transforma cada decisão financeira em um avanço para o seu reino de abundância. A sabedoria do soberano nas finanças
é a capacidade de olhar além do presente, de entender as implicações futuras de cada decisão e de agir com base em princípios e valores e não em emoções voláteis. Não é apenas ter um orçamento ou investir, é ter uma visão estratégica para o seu tesouro, como um rei que planeja o futuro do seu reino para as próximas gerações. Isso significa ser capaz de discernir entre o gasto impulsivo e o investimento sábio, entre o risco calculado e a aposta cega. Significa ter a paciência para esperar o momento certo, a disciplina para manter o curso e a coragem para mudar de direção quando necessário. Essa sabedoria é a fundação para decisões que não só protegem o seu patrimônio, mas o expandem de forma sustentável, garantindo um reinado financeiro próspero e duradouro. A importância da visão estratégica e da sabedoria na gestão de recursos é um tema constante em diversas culturas e épocas. Desde os antigos textos de Sun Tzu sobre a arte da guerra, que enfatizam o planejamento e a visão a longo prazo para a vitória, até as parábolas bíblicas sobre a mordomia e a multiplicação dos talentos. Grandes líderes financeiros da história, como Benjamin Franklin com seus princípios de economia e investimento, ou os gestores de fundos de sucesso atuais, não se destacam apenas por sua inteligência, mas por sua perspectiva e paciência. A psicologia econômica moderna, que estuda o viés do presente e a importância do planejamento para o futuro, corrobora que a capacidade de atrasar a gratificação e de pensar estrategicamente é crucial para o sucesso financeiro. Essa fusão de sabedoria ancestral e contemporânea valida que a visão é a bússola do soberano financeiro. O grande erro da maioria das pessoas, mesmo quando tentam melhorar suas finanças, é a mentalidade de curto prazo e a falta de visão estratégica. Elas focam apenas na próxima conta, no próximo salário, no próximo mês, sem um plano claro para o futuro distante. Tomam decisões financeiras baseadas no consumo imediato, na pressão de pares ou no medo de perder uma oportunidade rápida. Essa falta de perspectiva as leva a ciclos de dívidas, gastos excessivos e investimentos imprudentes. Agem como súditos que vivem o dia a dia, em vez de soberanos que governam com um olhar para o legado. Essa ausência de sabedoria e visão as impede de construir um patrimônio sólido e de desfrutar da verdadeira liberdade financeira, porque suas ações são reativas e não estratégicas. O ritual do arquiteto, ao invocar a sabedoria do soberano, é a engenharia da visão mestre. Um arquiteto não apenas desenha uma casa, ele a projeta pensando em como ela envelhecerá, como se adaptará às necessidades futuras da família e como se integrará ao ambiente a longo prazo. Ele tem uma visão abrangente. Da mesma forma, você, como arquiteto da sua abundância, precisa cultivar a sabedoria estratégica em suas finanças. Comece definindo sua visão de longo prazo. Como você quer que sua vida financeira seja em 5, 10, 20 anos? Que tipo de legado você quer construir? Use essa visão para guiar cada decisão, por menor que seja. Antes de cada gasto, pergunte-se: essa escolha me aproxima ou me afasta da minha visão de soberania financeira? Busque conhecimento não por informações isoladas, mas por princípios atemporais. Pratique a paciência e a disciplina. Visualize-se tomando decisões com calma e clareza, honrando seu trono financeiro com cada escolha consciente. A sabedoria do soberano é a sua ferramenta para tomar decisões financeiras com maestria. Ao cultivar a visão de longo prazo e agir com base em princípios, você se liberta da impulsividade e do medo e se capacita a construir um tesouro que transcende o material, criando um legado de abundância duradoura. Permita que sua visão seja sua bússola. Repita essas palavras de afirmação: eu sou a sabedoria do soberano. Eu tomo decisões financeiras com visão clara, construindo meu reino de abundância com propósito e maestria. Capítulo 6. O grande erro. A mentalidade de súdito financeiro.
Você já se pegou dizendo frases como dinheiro não é para mim, nunca terei o suficiente ou sempre serei endividado? Essas afirmações e os sentimentos que as acompanham são sintomas de uma condição muito comum e paralisante: a mentalidade de súdito financeiro. Em vez de se ver como o rei ou a rainha de seu próprio reino financeiro, muitas pessoas vivem como meros servidores de suas dívidas, de suas circunstâncias ou das opiniões alheias. Esse é o grande erro que impede a maioria de acessar a verdadeira abundância, pois, ao abdicar de sua soberania interior, elas se condenam a uma vida de escassez e dependência. A mentalidade de súdito financeiro é um estado de consciência onde você se percebe como uma vítima passiva das suas finanças, em vez de seu governante. Você acredita que seu destino financeiro está nas mãos de forças externas, o governo, a economia, o chefe, a sorte ou até mesmo os credores. Em vez de tomar decisões proativas e estratégicas, você reage às crises, gasta impulsivamente por pressão social ou medo e evita confrontar sua realidade financeira. Essa mentalidade se manifesta como procrastinação, negação, autossabotagem e uma constante sensação de impotência. Ao se ver como um súdito, você entrega seu poder e autoridade a circunstâncias que, na verdade, poderiam ser moldadas por sua própria soberania e domínio. O maior tesouro que um súdito pode ter é a esperança, mas o maior tesouro de um soberano é a ação com propósito. Historicamente, as estruturas de poder, como as monarquias, criavam uma distinção clara entre a realeza, soberanos, e o povo, súditos, com diferentes direitos, responsabilidades e, crucialmente, mentalidades. A psicologia social estuda como as pessoas internalizam papéis e como a percepção de controle afeta seu comportamento e bem-estar. A teoria da autoeficácia, de Albert Bandura, sugere que a crença em sua capacidade de influenciar eventos afeta diretamente seus resultados. Se você acredita que não pode controlar suas finanças, é muito provável que suas ações confirmem essa crença. Da mesma forma, a economia comportamental explora como vieses cognitivos, como o viés de aversão à perda ou a âncora mental, nos prendem a padrões negativos. Essa fusão de conceitos históricos e psicológicos mostra que a mentalidade é a base de como interagimos com o poder, inclusive o financeiro. O grande erro da maioria das pessoas é a passividade e a abdicação de seu poder financeiro. Elas evitam orçar, planejar investimentos ou aprender sobre dinheiro porque se sentem sobrecarregadas ou não boas o suficiente. Em vez de enfrentar suas dívidas com um plano, elas as ignoram, esperando que sumam ou que alguém as resolva. Quando o dinheiro entra, ele é gasto sem estratégia, impulsionado por emoções e não por uma visão. Essa falta de liderança interna as mantém presas em um ciclo de escassez, ansiedade e dependência, pois estão ativamente reforçando a crença de que não têm controle. Elas buscam soluções externas para problemas que são, em sua essência, internos, causados pela falta de uma mentalidade de soberania sobre seu próprio reino financeiro. O ritual do arquiteto, ao desmantelar a mentalidade de súdito financeiro, é a reivindicação do seu domínio interno. Um arquiteto não pede permissão ao terreno para construir, nem espera que a construção aconteça sozinha. Ele se impõe, define o plano e lidera o processo. Da mesma forma, você, como arquiteto da sua abundância, precisa erradicar a mentalidade de súdito. Comece identificando as frases e crenças que o fazem sentir-se impotente financeiramente. Desafie-as. Pergunte-se: essa crença me serve? É a verdade de um rei, rainha? Em vez de reagir, seja proativo. Crie um plano financeiro que sirva à sua visão, não aos seus medos. Eduque-se sobre dinheiro e investimentos, assumindo a responsabilidade por seu aprendizado. Visualize-se tomando decisões financeiras com calma e autoridade, como um soberano em seu trono.
Cada ato de responsabilidade e proatividade é um passo para desmantelar a mentalidade de súdito e reivindicar seu poder de governar seu destino financeiro. A mentalidade de súdito financeiro é a prisão invisível que o impede de acessar sua riqueza. Ao erradicá-la e reivindicar sua soberania, você se liberta da dependência e se capacita a governar seu reino financeiro com poder, sabedoria e a autoridade que lhe são de direito. Permita que seu rei ou rainha interior emerja e transforme sua relação com o dinheiro. Repita essas palavras de afirmação. Eu abandono a mentalidade de súdito financeiro. Eu assumo minha soberania e governo meu destino financeiro com autoridade, responsabilidade e poder inabaláveis. Capítulo 7. A coroa e o cetro. Símbolos de poder e intenção financeira. Pense nos símbolos da realeza. A majestosa coroa adornando a cabeça do soberano e o imponente cetro em sua mão. Esses não são meros adornos. São objetos carregados de significado, representando a autoridade, a soberania e a intenção de governar. Na sua jornada para encarnar o arquétipo do rei ou da rainha financeira, você também precisa dos seus próprios símbolos, não necessariamente físicos, mas mentais e energéticos, para consolidar seu poder e direcionar sua intenção financeira. Eles são ferramentas poderosas para alinhar sua consciência e manifestar o tesouro que você deseja para o seu reino. A coroa simboliza a visão, a sabedoria e a autoridade que residem em sua mente. Ela representa a sua capacidade de pensar como um soberano, com clareza, estratégia e uma perspectiva elevada sobre suas finanças. Colocar a coroa é um ato mental de reivindicar seu domínio sobre seus pensamentos e crenças sobre dinheiro. O cetro, por sua vez, simboliza sua intenção focada, seu poder de direcionar e sua capacidade de ação. Ele é o instrumento de comando, a extensão da sua vontade para manifestar. Empunhar o cetro é um ato de propósito, onde você declara exatamente o que deseja que seu reino financeiro se torne e age com autoridade para que isso aconteça. Juntos, a coroa e o cetro representam a união da mente com a vontade, da visão com a ação, essenciais para governar seu destino financeiro com poder e precisão. A importância dos símbolos e rituais tem sido fundamental para a psique humana em todas as culturas. Mitologias e religiões estão repletas de objetos simbólicos que representam poder, divindade ou propósito. O bastão de Moisés, o anel de Salomão, a coroa de espinhos, todos carregam um peso arquetípico que transcende sua materialidade. Na psicologia, Carl Jung enfatizou a importância dos símbolos para o inconsciente, pois eles ativam energias e padrões profundos. Na neurociência, a visualização de símbolos poderosos pode ativar áreas cerebrais relacionadas à motivação e ao desempenho. A programação neurolinguística, PNL, utiliza a ancoragem de estados emocionais a símbolos ou gestos. Essa vasta gama de referências demonstra que os símbolos não são apenas representações, mas catalisadores energéticos que podem ativar estados de consciência e direcionar nossa intenção de forma potente. O grande erro da maioria das pessoas, ao tentar manifestar abundância, é a falta de símbolos internos e rituais significativos para ancorar sua intenção financeira. Elas podem ter desejos, mas não têm uma representação mental clara do seu poder ou propósito. Suas intenções flutuam, suas crenças são inconsistentes e suas ações são esporádicas, porque não têm uma âncora energética. Elas se veem como meros indivíduos lutando por dinheiro, sem acessar o poder arquetípico que reside dentro delas. Essa ausência de símbolos poderosos e a falta de rituais para ativá-los as impede de consolidar sua energia e de direcionar sua intenção financeira com a clareza e a autoridade de um verdadeiro soberano, deixando seu reino sem um governante firme. O ritual do arquiteto, ao invocar a coroa e o cetro,
É a engenharia da intenção simbólica. Um arquiteto não apenas desenha uma casa, ele a imbui de significado, de propósito, de uma assinatura que a distingue. Ele usa símbolos no projeto que representam a visão do cliente. Da mesma forma, você, como arquiteto da sua abundância, precisa criar seus próprios símbolos internos de poder financeiro. Comece visualizando a coroa em sua cabeça. Sinta o peso da sabedoria, da clareza e da autoridade em suas decisões financeiras. Veja-a brilhando com os seus objetivos mais elevados. Em seguida, visualize o cetro em sua mão. Sinta o poder de direcionar sua energia, de manifestar suas intenções e de agir com propósito. Use um objeto físico, uma moeda antiga, uma pedra especial, como um âncora para ativar essa energia. Ao iniciar seu orçamento, um investimento ou uma decisão financeira, invoque a coroa, clareza, e o cetro, intenção, direcionando sua energia com foco e autoridade. Cada vez que você faz isso, você consolida seu poder como o governante de seu destino financeiro. A coroa e o cetro são seus símbolos internos de poder e intenção financeira. Ao ativá-los, você não apenas fortalece sua conexão com o arquétipo do rei, rainha, mas também direciona sua energia com precisão para manifestar um reino de abundância que reflete sua soberania. Permita que esses símbolos sagrados o guiem para a maestria financeira. Repita essas palavras de afirmação. Eu coloco minha coroa de sabedoria e empunho meu cetro de intenção. Eu governo minhas finanças com poder, propósito e autoridade soberana. Capítulo 8. Governo interno, disciplina e autocontrole. Financeiro. Você já fez um plano financeiro brilhante, cheio de boas intenções, apenas para vê-lo desmoronar diante do primeiro impulso, da primeira tentação ou de um dia difícil? É como se houvesse uma batalha constante entre a sua mente racional e seus desejos imediatos. Muitos de nós associamos disciplina a algo rígido e doloroso, uma punição. Mas e se a verdadeira disciplina e autocontrole financeiro fossem, na verdade, os pilares de um governo interno forte, a essência do arquétipo do rei ou rainha em ação? É a capacidade de comandar a si mesmo, de alinhar suas ações com sua visão, que garante um reino financeiro próspero e duradouro. O governo interno é a manifestação da sua soberania sobre suas próprias tendências e impulsos, especialmente no que diz respeito ao dinheiro. A disciplina financeira não é privação, mas a liberdade de escolha. É a capacidade de tomar decisões alinhadas com seus objetivos de longo prazo, mesmo quando a gratificação imediata é tentadora. O autocontrole financeiro é a maestria sobre suas emoções e hábitos de consumo, a habilidade de pausar, refletir e agir conscientemente, em vez de reagir impulsivamente. Um rei ou uma rainha governa seu reino com leis e ordem. Da mesma forma, você precisa estabelecer regras claras para suas finanças e ter a autoridade para segui-las. Essa capacidade de autogoverno é o que transforma sonhos financeiros em realidade, construindo um tesouro sólido e sustentável, pois a verdadeira riqueza se manifesta onde há ordem e intenção. Historicamente, a disciplina e o autocontrole são virtudes exaltadas em diversas filosofias e culturas. Os estoicos, como Sêneca e Epicteto, pregavam a importância do domínio sobre as paixões e os desejos como caminho para a sabedoria e a tranquilidade. Nas artes marciais, a disciplina não é apenas um conjunto de regras, mas a base para a maestria. Religiões e tradições espirituais frequentemente incluem práticas de jejum ou abnegação como formas de fortalecer a vontade e o autocontrole. Mais recentemente, a psicologia comportamental e a neurociência têm estudado o papel da força de vontade e da gratificação atrasada no sucesso a longo prazo, mostrando que o autocontrole pode ser treinado como um músculo. Essas perspectivas antigas e modernas
confirmam que a capacidade de governar a si mesmo é um pré-requisito para governar qualquer reino, inclusive o financeiro. O grande erro da maioria das pessoas, ao lidar com suas finanças, é a falta de governo interno. Elas operam a partir de impulsos, emoções e pressões externas, sem um sistema claro de autodisciplina. Cedem a compras por impulso, evitam lidar com dívidas desconfortáveis ou gastam mais do que ganham por falta de um plano e da capacidade de segui-lo. Veem a disciplina como um fardo, algo a ser evitado, em vez de a chave para sua liberdade. Essa ausência de autocontrole as mantém em um ciclo de frustração financeira, pois suas ações são inconsistentes com seus objetivos e sua energia está dispersa, em vez de focada. Elas permitem que suas emoções e hábitos governem seu dinheiro, em vez de assumirem a posição de rei ou rainha. O ritual do arquiteto, ao estabelecer o governo interno, é a engenharia da estrutura e da ordem. Um arquiteto não constrói um edifício sem um sistema claro de disciplina, cronogramas, orçamentos, inspeções de qualidade. Ele impõe ordem ao processo. Da mesma forma, você, como arquiteto da sua abundância, precisa instaurar a ordem e a disciplina em suas finanças. Comece por criar um orçamento que seja sua lei financeira. Estabeleça regras claras para seus gastos e poupanças. Pratique o autocontrole ao adiar gratificações, priorizando seus objetivos de longo prazo. Utilize ferramentas como aplicativos de finanças ou planilhas para monitorar seu progresso, como um rei que acompanha o estado de seu reino. Visualize-se como um soberano com total domínio sobre seus impulsos financeiros, tomando decisões com clareza e autoridade. Cada ato de disciplina é um tijolo que constrói o seu reino financeiro, consolidando seu poder e garantindo a prosperidade. O governo interno, através da disciplina e do autocontrole financeiro, é a sua marca de um verdadeiro soberano. Ao dominar seus próprios impulsos, você se liberta das amarras da dívida e da impulsividade e se capacita a construir um tesouro que reflete sua maestria e sua visão. Permita que sua vontade comande suas ações e veja seu reino financeiro prosperar. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou o governo interno das minhas finanças. Eu exerço disciplina e autocontrole, e minhas ações financeiras criam ordem, prosperidade e um reino de abundância. E capítulo 9. O reino da abundância, criando um legado de riqueza. Você já sonhou em construir algo que transcendesse sua própria vida, algo que perdurasse por gerações, garantindo segurança e prosperidade para seus descendentes e um impacto positivo no mundo? Muitas pessoas focam em ganhar dinheiro para o presente, mas poucos elevam sua visão para a criação de um verdadeiro legado de riqueza. Se você está encarnando o arquétipo do rei ou da rainha, não se trata apenas de acumular para si mesmo, mas de construir um reino da abundância que seja próspero, sustentável e que sirva a um propósito maior. É a visão de longo prazo do soberano, que pensa não apenas em sua coroação, mas na prosperidade de seu povo e nas futuras gerações. O reino da abundância não é apenas uma conta bancária cheia. É um sistema financeiro robusto e autossustentável que você constrói com sabedoria, disciplina e uma visão expandida. Ele se manifesta não só em ativos materiais, mas na liberdade de tempo, nas oportunidades de impacto e na capacidade de viver de acordo com seus valores mais elevados. Para o rei ou a rainha, a riqueza não é um fim em si mesma, mas um recurso para o bem-estar do reino e para a realização de grandes obras. Criar um legado de riqueza significa ir além do consumo pessoal e pensar em como seus recursos podem ser investidos, protegidos e multiplicados de forma a beneficiar não apenas você, mas também sua família, sua comunidade e o mundo. É a manifestação tangível da sua soberania e do seu desejo de deixar uma marca positiva. A ideia de legado e de riqueza transgeracional é um tema recorrente na história e nas culturas mais prósperas.
dinastias reais, famílias nobres e até mesmo empreendedores visionários que construíram impérios financeiros sempre pensaram em termos de gerações, não apenas de anos. O conceito de dynasty building nos negócios familiares ou de fundações e filantropia entre os ricos reflete essa mentalidade de legado. A sabedoria ancestral chinesa, com o conceito de riqueza que passa por 3 gerações, e as tradições de famílias que cultivam a prosperidade e a sabedoria financeira, demonstram que a construção de um legado exige uma visão de longo prazo, valores sólidos e um compromisso com a educação financeira contínua. O grande erro da maioria das pessoas, ao buscar a riqueza, é a mentalidade de curto prazo e o foco exclusivo no consumo pessoal. Elas gastam tudo o que ganham, acumulam bens sem propósito duradouro ou investem apenas para ganhos rápidos, sem pensar no futuro distante ou no impacto que suas finanças podem ter além de si mesmas. Não percebem que, ao viver de salário em salário ou de gratificação instantânea em gratificação instantânea, elas estão falhando em construir a base para um legado. Essa ausência de visão e de propósito maior as impede de acessar o potencial ilimitado do arquétipo do rei-rainha, mantendo-as em um ciclo de reatividade financeira, em vez de se tornarem construtoras ativas de um reino de abundância que perdura. O ritual do arquiteto, ao criar o reino da abundância, é a engenharia da perenidade e do impacto. Um arquiteto não projeta apenas um edifício para o presente. Ele o concebe para resistir ao tempo, para ser adaptável e para servir a um propósito duradouro na paisagem. Ele pensa no seu legado. Da mesma forma, você, como arquiteto da sua abundância, precisa elevar sua visão para a criação de um legado de riqueza. Comece por definir sua visão de legado. Que impacto você quer ter? Como você quer que suas finanças sirvam a algo maior que você? Crie um plano financeiro multigeracional, pensando em como você pode não apenas poupar e investir, mas também ensinar, capacitar e inspirar outros com sua riqueza. Explore opções como investimentos de impacto, filantropia ou a criação de negócios que resolvam grandes problemas. Visualize seu reino financeiro não apenas como uma fonte de segurança para você, mas como um farol de prosperidade e contribuição para o mundo. Cada ato de planejamento de legado é um passo para manifestar um reino que transcende o tempo. Criar um legado de riqueza é a expressão máxima do arquétipo do rei-rainha em suas finanças. Ao expandir sua visão para além do presente e construir um reino de abundância que beneficia a muitos, você não apenas manifesta uma riqueza duradoura, mas também vive uma vida de profundo propósito e significado. Permita que sua visão de legado seja sua maior inspiração. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou o construtor do meu reino da abundância. Eu crio um legado de riqueza que transcende o tempo, servindo ao meu propósito e abençoando o mundo com prosperidade. Capítulo 10. A responsabilidade do poder. Integridade financeira. Você já viu pessoas ascenderem a posições de poder e riqueza apenas para caírem em desgraça por falta de ética, transparência ou responsabilidade? O poder, especialmente o poder financeiro, não é apenas um privilégio. Ele carrega uma grande responsabilidade. Em um mundo que muitas vezes associa riqueza à desonestidade ou a uma busca implacável por lucro a qualquer custo, o verdadeiro rei ou rainha financeiro opera a partir de um princípio mais elevado: a integridade financeira. Não se trata apenas de legalidade, mas de um alinhamento profundo entre seus valores e suas ações com o dinheiro. É a base para um reinado de abundância que não apenas cresce, mas prospera com honra e respeito. A responsabilidade do poder é o reconhecimento de que, ao assumir seu trono financeiro, você adquire não só a capacidade de criar riqueza, mas também o dever de gerenciá-la com integridade.
A integridade financeira é a coerência entre o que você pensa, o que você diz e o que você faz com seu dinheiro. Significa ser honesto consigo mesmo sobre seus gastos e dívidas, transparente em suas transações, justo em seus investimentos e ético em suas práticas de geração de renda. Um rei ou rainha com integridade não governa para benefício próprio egoísta, mas para a prosperidade de todo o reino e de seu povo. Essa postura não só constrói confiança e reputação, que são ativos financeiros inestimáveis, mas também garante um fluxo contínuo de prosperidade, pois o universo tende a recompensar a clareza e a retidão. Historicamente, a integridade e a responsabilidade de quem detém o poder sempre foram temas centrais em filosofias, religiões e códigos morais. O conceito de honra e justiça era fundamental para a legitimidade dos soberanos. O Código de Hammurabi, a Torá e os ensinamentos de Confúcio, por exemplo, estabeleciam princípios éticos para o comércio e as finanças. Grandes líderes religiosos e espirituais, de Buda a Jesus, enfatizavam a importância da retidão e da generosidade com os bens. No mundo empresarial moderno, a governança corporativa e a responsabilidade social, ESG, surgiram como respostas à necessidade de ética e integridade nos negócios. Essa vasta tapeçaria histórica e filosófica corrobora que a integridade não é um ideal abstrato, mas um pilar prático para a construção e manutenção de qualquer forma de poder e riqueza duradoura. O grande erro da maioria das pessoas, ao buscar ou lidar com o dinheiro, é a falta de integridade financeira. Elas podem se envolver em atalhos desonestos, sonegar impostos, enganar os outros em transações, ou mesmo ser desonestas consigo mesmas sobre sua real situação financeira, negando dívidas, gastando além do que têm. Acreditam que o sucesso financeiro é apenas sobre ganhar, sem considerar o como se ganha e o como se usa. Essa falta de alinhamento com a integridade, mesmo em pequenas ações, cria uma energia de dissonância que, a longo prazo, pode minar a confiança, gerar estresse e atrair resultados negativos. Elas se preocupam apenas com o exterior, sem perceber que a solidez do seu reino financeiro depende da base ética e moral que o sustenta. O ritual do arquiteto, ao invocar a responsabilidade do poder, é a engenharia ética da construção. Um arquiteto não apenas desenha uma estrutura bonita, ele garante que ela seja segura, que cumpra as normas e que seja construída com materiais e práticas que respeitem o meio ambiente e as pessoas. Ele projeta com integridade. Da mesma forma, você, como arquiteto da sua abundância, precisa construir seu reino financeiro com uma integridade impecável. Comece por ser totalmente honesto consigo mesmo sobre sua situação financeira atual. Transparência é poder. Defina seus princípios éticos para ganhar e usar dinheiro. Evite atalhos e ações que comprometam sua consciência. Seja justo em todas as suas transações e relacionamentos financeiros. Pratique a generosidade e a contribuição, pois elas elevam a frequência da sua riqueza. Visualize-se como um rei ou rainha, cuja riqueza é um reflexo de sua honra, justiça e serviço ao reino. Cada ato de integridade é um tijolo que fortalece seu tesouro, garantindo uma prosperidade que é não apenas abundante, mas também significativa e respeitada. A responsabilidade do poder é a sua bússola moral para um reinado financeiro duradouro. Ao operar com integridade financeira, você não apenas atrai e sustenta a riqueza, mas também constrói um legado de honra e confiança que transcende o material. Permita que seus valores guiem cada decisão e veja seu reino financeiro prosperar com uma base inabalável. Repita essas palavras de afirmação: eu sou a integridade financeira. Eu assumo a responsabilidade do meu poder e governo meu reino de abundância com honra, ética e propósito, atraindo riqueza duradoura. Capítulo 11. O Conselho Real. Buscando sabedoria e orientação financeira.
Mesmo os reis e rainhas mais sábios e poderosos da história nunca governaram sozinhos. Eles tinham um conselho real, um grupo de conselheiros confiáveis, especialistas em suas áreas, que ofereciam perspectivas valiosas, sabedoria e orientação para as decisões mais importantes do reino. Em sua jornada para encarnar o arquétipo do rei ou rainha financeiro, você também enfrentará decisões complexas e momentos de incerteza. A verdadeira soberania não significa saber tudo, mas saber quando e onde buscar a sabedoria e a orientação financeira que o impulsionarão. É a humildade inteligente de reconhecer que a colaboração e o aprendizado contínuo são ativos inestimáveis para governar um reino próspero. O conselho real na sua vida financeira é a sua rede de apoio, mentores, especialistas e fontes de conhecimento que o ajudam a tomar decisões mais inteligentes e alinhadas com sua visão de abundância. Não se trata de abdicar de sua soberania, mas de exercê-la de forma estratégica, buscando insights que expandam sua própria perspectiva. Isso pode incluir um mentor financeiro experiente, um contador confiável, um planejador financeiro, livros e cursos de educação financeira, ou até mesmo um grupo de pares com quem você pode discutir ideias e desafios. Um rei ou rainha sábio entende que o conhecimento é poder e que o acesso a diferentes pontos de vista e expertise minimiza erros e maximiza oportunidades, fortalecendo a base do seu tesouro. Historicamente, a importância dos conselheiros para os líderes é um tema constante. De reis antigos com seus oráculos e sábios a presidentes modernos com seus gabinetes e think tanks, a busca por aconselhamento externo é uma prática universal de boa governança. Filósofos como Platão e Confúcio exaltavam o valor do conhecimento e da busca por mentores. No mundo dos negócios e investimentos, grandes investidores como Warren Buffett sempre destacam a importância de ler e aprender constantemente e de se cercar de pessoas mais inteligentes que eles. A psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento pessoal também enfatiza o valor do feedback e da mentoria para o crescimento. Essa vasta evidência corrobora que a humildade em buscar sabedoria é uma marca de verdadeira força e inteligência, crucial para a prosperidade. O grande erro da maioria das pessoas, ao lidar com suas finanças, é a mentalidade de saber tudo ou de ter que resolver tudo sozinho. Elas evitam buscar ajuda profissional por orgulho, por medo de parecerem ignorantes ou por não quererem investir em conhecimento. Tentam navegar por decisões financeiras complexas sem o benefício de uma perspectiva experiente, o que frequentemente leva a erros custosos, oportunidades perdidas e estresse desnecessário. Acreditam que o autocontrole significa isolamento financeiro, quando, na verdade, o verdadeiro soberano sabe quando convocar seu conselho. Essa resistência em buscar orientação as impede de acessar o conhecimento e a sabedoria que poderiam acelerar seu caminho para a abundância, mantendo-as em um ciclo de aprendizado por tentativa e erro, que é lento e dispendioso. O ritual do arquiteto, ao formar seu conselho real, é a engenharia da inteligência coletiva. Um arquiteto não apenas desenha, ele consulta engenheiros estruturais, especialistas em materiais, paisagistas e outros profissionais para garantir que o projeto seja robusto e completo. Ele constrói uma equipe de sabedoria. Da mesma forma, você, como arquiteto da sua abundância, precisa montar seu próprio conselho real financeiro. Comece por identificar as áreas onde você precisa de mais conhecimento ou perspectiva: investimentos, impostos, planejamento de herança, etc. Em seguida, busque ativamente mentores, coaches ou profissionais financeiros de confiança. Invista em sua educação financeira através de livros, cursos e seminários. Participe de comunidades de pessoas que compartilham seus objetivos. Esteja aberto a diferentes pontos de vista, mas sempre use seu próprio discernimento soberano para integrar o que faz sentido para você.
Visualize-se liderando seu conselho, recebendo sabedoria e tomando decisões financeiras com clareza e confiança. Cada conselho buscado é um passo para fortalecer seu reino financeiro. O conselho real é sua fonte de sabedoria e orientação financeira para um reinado próspero. Ao buscar conhecimento e cercar-se de mentes brilhantes, você se liberta da ignorância e da incerteza e se capacita a tomar decisões que impulsionam seu reino de abundância. Permita que a sabedoria do coletivo eleve sua própria maestria financeira. Repita essas palavras de afirmação. Eu convoco meu conselho real. Eu busco sabedoria e orientação financeira e tomo decisões que impulsionam meu reino de abundância com inteligência e clareza. Capítulo 12. Defendendo suas fronteiras, protegendo seu patrimônio e energia financeira. Mesmo o reino mais próspero, com o rei ou a rainha mais sábios, não pode florescer sem fronteiras bem definidas e protegidas. Você já sentiu que seu dinheiro e sua energia financeira são constantemente atacados por despesas inesperadas, impulsos de consumo ou a pressão de outras pessoas, como se o seu tesouro estivesse sempre vulnerável? A verdade é que, para governar seu destino financeiro com soberania, você precisa aprender a defender suas fronteiras, proteger seu patrimônio de perdas desnecessárias e sua energia financeira de drenos invisíveis. É a vigilância do soberano que garante a segurança e a prosperidade contínua do seu reino. Defender suas fronteiras é a aplicação direta da autoridade do rei ou rainha para preservar e proteger seu patrimônio e sua energia financeira. Isso significa ser proativo na proteção de seus ativos contra riscos como fraudes, dívidas desnecessárias e investimentos imprudentes. Mas vai além do aspecto material. Significa também salvaguardar sua energia financeira de influências externas que podem minar sua disciplina e sua paz de espírito. A pressão social para gastar, a inveja, a comparação com os outros, ou mesmo a permissão para que pessoas explorem seus recursos. Um soberano sabe que um reino seguro é aquele onde as fronteiras são claras e a defesa é constante. Essa proteção consciente não é sobre ser mesquinho ou isolado, mas sobre preservar a integridade e a vitalidade do seu tesouro, para que ele possa crescer e servir à sua visão maior. Historicamente, a defesa de fronteiras é um tema central na construção e manutenção de reinos e impérios. Muralhas, exércitos e tratados eram estabelecidos para proteger o patrimônio e a soberania. A prudência e a previsão eram qualidades essenciais de líderes que protegiam seus recursos para as futuras gerações. No mundo moderno, a importância da segurança cibernética, seguros e planejamento legal para proteger bens, reflete essa mesma necessidade de defesa. Na psicologia, o conceito de limites pessoais é crucial para a saúde mental e emocional, mostrando como a ausência de limites claros nos torna vulneráveis a drenos de energia. Essa convergência de história, segurança e psicologia valida que a proteção de suas fronteiras, físicas, financeiras e energéticas, é um pilar para a sustentabilidade da prosperidade. O grande erro da maioria das pessoas, ao lidar com suas finanças, é a negligência de suas fronteiras. Elas vivem sem um plano de proteção, tornando-se vulneráveis a golpes e imprevistos. Cedem facilmente à pressão para gastar. Não conseguem dizer não a pedidos de empréstimos que prejudicam suas finanças, ou se comparam excessivamente, gerando gastos desnecessários. Não estabelecem limites claros em suas relações com o dinheiro ou com outras pessoas que possam impactar negativamente seus recursos. Essa falta de vigilância as deixa expostas a perdas, drenos de energia e estresse financeiro. Elas abrem as portas de seu reino, permitindo que suas defesas sejam violadas, e depois se surpreendem com as consequências, perpetuando um ciclo de insegurança e falta de controle. O ritual do arquiteto, ao defender suas fronteiras, é a engenharia da fortificação e segurança.
Um arquiteto não apenas projeta um edifício, ele o constrói com fundações sólidas, sistemas de segurança, impermeabilização e barreiras contra intempéries para proteger seus habitantes e seu conteúdo. Ele pensa em sua resiliência. Da mesma forma, você, como arquiteto da sua abundância, precisa fortificar suas fronteiras financeiras e energéticas. Comece por revisar seus seguros, vida, saúde, bens e garantir que seu planejamento legal esteja em ordem. Crie um fundo de emergência para proteger seu patrimônio de imprevistos. Estabeleça limites claros sobre quanto você gastará, emprestará ou investirá e comunique-os firmemente. Proteja-se de fraudes e golpes. Mais importante, esteja atento às suas fronteiras energéticas. Evite comparações destrutivas e pessoas que drenam sua vitalidade financeira. Visualize-se como um rei ou rainha em um castelo bem protegido, com seu tesouro seguro e sua energia financeira fluindo com propósito. Cada ato de defesa é um passo para garantir a segurança e a prosperidade contínua do seu reino. Defender suas fronteiras é um ato de soberania e autocuidado. Ao proteger seu patrimônio e sua energia financeira, você se liberta do medo da perda e se capacita a construir um reino de abundância que é resiliente, seguro e próspero. Permita que sua vigilância seja sua maior guardiã e veja seu tesouro florescer em segurança. Repita essas palavras de afirmação. Eu defendo minhas fronteiras. Meu patrimônio e energia financeira são protegidos. E eu construo um reino de abundância seguro, resiliente e próspero. Capítulo 13. O banquete da prosperidade. Celebrando e compartilhando riquezas. Você já alcançou um objetivo financeiro significativo, apenas para sentir um vazio logo depois? Ou talvez uma culpa em desfrutar de sua conquista? Em nossa busca por acumular riqueza, muitas vezes esquecemos uma parte crucial do ciclo da abundância: a celebração e o compartilhamento. Um rei ou uma rainha sábia não apenas acumula tesouros, ele ou ela organiza o banquete da prosperidade, onde a riqueza é celebrada e compartilhada com o reino, fortalecendo laços e garantindo um fluxo contínuo de bem-estar. Não é apenas sobre ter, mas sobre experienciar e circular a riqueza, multiplicando-a através da alegria e da generosidade. O banquete da prosperidade é o reconhecimento de que a riqueza, em sua essência, é energia, e energia precisa fluir. Celebrar suas conquistas financeiras não é vaidade, mas um ato poderoso de gratidão e alinhamento vibracional. Quando você celebra, você envia um sinal claro ao universo de que está pronto para receber ainda mais. O compartilhamento, por sua vez, é a demonstração máxima da sua soberania e da sua crença na abundância ilimitada. Um soberano benevolente não acumula para si, mas distribui a riqueza para o bem-estar do seu povo, o que, paradoxalmente, fortalece ainda mais o seu próprio reino. Isso pode ser através de doações, investimentos na comunidade ou simplesmente ao desfrutar da sua riqueza de forma consciente, espalhando a alegria. Ao celebrar e compartilhar, você não perde nada. Você ativa um ciclo virtuoso de circulação de riqueza, garantindo que o seu tesouro não seja estático, mas um fluxo perene de abundância. A prática de celebração e o ato de dar são pilares em diversas culturas e filosofias. Grandes festividades e rituais de gratidão em comunidades ancestrais serviam para honrar as colheitas e a abundância. A filantropia e a caridade são conceitos milenares em quase todas as religiões e sistemas de crenças, onde a doação é vista como um caminho para a prosperidade espiritual e material. Pessoas como Andrew Carnegie e John D. Rockefeller, após acumularem vastas fortunas, dedicaram boa parte de suas vidas à filantropia, compreendendo que o legado ia além do acúmulo pessoal. A psicologia positiva, por sua vez, mostra que atos de generosidade e a expressão de gratidão aumentam a felicidade e o bem-estar.
Essas perspectivas, antigas e modernas, corroboram que a circulação da riqueza, através da celebração e do compartilhamento, é essencial para a sua vitalidade e multiplicação. O grande erro da maioria das pessoas, ao alcançar algum nível de prosperidade, é a negligência da celebração e do compartilhamento. Elas focam apenas na próxima meta, esquecendo de pausar para apreciar e integrar suas conquistas. Ou, pior, sentem culpa em desfrutar do que têm, ou medo de que compartilhar diminua sua própria riqueza. Essa mentalidade de escassez persistente as impede de vivenciar a plenitude da abundância e de ativar o fluxo da generosidade. Elas acumulam, mas não desfrutam plenamente, e não permitem que a energia da riqueza circule, o que pode levar à estagnação ou até mesmo à perda, pois a energia estagnada tende a se deteriorar. Perdem a oportunidade de sentir a alegria da prosperidade e de multiplicar seus recursos através do ciclo do dar e receber. O ritual do arquiteto, ao preparar o banquete da prosperidade, é a engenharia do fluxo de energia. Um arquiteto não apenas constrói um tesouro, ele projeta espaços onde a comunidade pode se reunir e celebrar, onde a riqueza pode ser experienciada e compartilhada. Ele entende a importância da circulação. Da mesma forma, você, como arquiteto da sua abundância, precisa organizar seu próprio banquete da prosperidade. Comece por celebrar cada conquista financeira, por menor que seja. Reconheça seu esforço e aprecie o que foi manifestado. Em seguida, pratique o compartilhamento consciente. Doe para causas que você acredita. Invista em projetos que beneficiem sua comunidade. Ou simplesmente use sua riqueza para criar experiências significativas para você e seus entes queridos. Não gaste por impulso, mas compartilhe com intenção, sentindo a alegria da contribuição. Visualize-se como um rei ou rainha em seu banquete, comemorando e distribuindo a prosperidade, observando como o fluxo da abundância se multiplica em seu reino. O banquete da prosperidade é a expressão máxima do arquétipo do rei, rainha. Ao celebrar e compartilhar suas riquezas, você não apenas desfruta da plenitude da abundância, mas também ativa um fluxo contínuo de prosperidade em sua vida. Permita que sua alegria e generosidade sejam as chaves para um reino financeiro que nunca para de crescer e florescer. Repita essas palavras de afirmação. Eu celebro minhas riquezas e compartilho com alegria. Eu sou o fluxo da prosperidade e meu reino de abundância se multiplica através da minha generosidade e gratidão. Capítulo 14. O legado duradouro. Uma linhagem de soberanos financeiros. Você já pensou em como suas ações financeiras hoje podem ressoar através do tempo, impactando não apenas sua vida, mas a de seus filhos, netos e até mesmo a de comunidades inteiras? Em um mundo focado no consumo imediato e na gratificação a curto prazo, a ideia de construir algo que perdure por gerações pode parecer um ideal distante. No entanto, para o verdadeiro rei ou rainha financeiro, a visão vai além da própria existência. É a capacidade de criar um legado duradouro, uma linhagem de soberanos financeiros, onde a prosperidade é transmitida, não apenas em termos de dinheiro, mas de sabedoria, valores e um propósito maior. O legado duradouro não é apenas a herança de bens materiais, mas a transmissão de uma mentalidade de soberania financeira, de princípios, valores e sabedoria que garantam a continuidade da abundância através das gerações. É o reconhecimento de que seu reino financeiro não termina com você. Ele se estende para o futuro. Um rei ou rainha pensa em como suas decisões de hoje afetarão a próxima geração, garantindo que o tesouro seja não apenas mantido, mas expandido e utilizado para o bem maior. Isso significa não só poupar e investir para o futuro, mas também educar, inspirar e capacitar seus descendentes e sua comunidade a encarnarem a mesma energia de soberania e domínio sobre suas próprias finanças.
é a criação de um ciclo virtuoso de prosperidade que se auto-perpetua. Historicamente, o conceito de linhagem e legado é fundamental para a compreensão das monarquias e das grandes famílias que construíram fortunas. A sucessão dinástica e a transmissão de valores e sabedoria de geração em geração eram pilares para a perpetuação do poder e da riqueza. Nos negócios, as empresas familiares que perduram por séculos são aquelas que conseguem transmitir não apenas o capital, mas o conhecimento, a ética de trabalho e a visão de longo prazo. O famoso lema do Barão de Rothschild: é preciso que se perca um pouco do sangue para que se construa uma grande casa, aponta para o sacrifício e a visão que constroem impérios. Em um contexto mais amplo, a filantropia e a criação de fundações por grandes fortunas visam deixar um impacto duradouro na sociedade. Essa profunda consciência histórica e prática valida que a visão de legado é essencial para a verdadeira e duradoura abundância. O grande erro da maioria das pessoas ao lidar com sua riqueza é a mentalidade de ganhar e gastar, sem uma visão de legado. Elas focam apenas em suas necessidades imediatas e nos prazeres do presente, sem pensar em como suas finanças podem servir a um propósito maior ou beneficiar as gerações futuras. Não se preocupam em educar seus filhos sobre dinheiro, em planejar sua herança ou em investir em algo que transcenda sua própria vida. Essa falta de perspectiva de longo prazo as impede de construir uma base sólida para um legado, condenando-se a um ciclo onde a riqueza, se acumulada, se dissipa após sua partida. Elas falham em ativar o arquétipo do rei, rainha em sua plenitude, vivendo para o consumo e não para a construção de um reino que perdure. O ritual do arquiteto, ao criar um legado duradouro, é a engenharia da perenidade. Um arquiteto de visão não apenas projeta um edifício que dure anos, mas que possa ser uma referência, um patrimônio para as futuras gerações, adaptável e funcional ao longo do tempo. Ele pensa em sua marca na história. Da mesma forma, você, como arquiteto da sua abundância, precisa elevar sua visão para a criação de um legado financeiro duradouro. Comece por definir o que você quer que sua linhagem e seu tesouro representem. Isso pode ser a liberdade financeira para seus filhos, a fundação de uma causa social ou a criação de um negócio que sirva a um propósito elevado. Crie um plano de sucessão para seu patrimônio. Mais crucialmente, transmita a mentalidade de soberania financeira para seus filhos e netos, ensinando-lhes os princípios de sabedoria, disciplina e propósito com o dinheiro. Visualize sua linhagem como uma sucessão de reis e rainhas financeiros, governando com integridade e expandindo o reino da abundância através das eras. O legado duradouro é a expressão máxima do arquétipo do rei, da rainha em suas finanças. Ao construir uma linhagem de soberanos financeiros, você não apenas manifesta uma riqueza que transcende sua própria vida, mas também garante que sua visão de abundância continue a florescer para as futuras gerações. Permita que sua visão de legado seja sua maior obra-prima. Repita essas palavras de afirmação: eu sou o construtor de um legado duradouro. Eu crio uma linhagem de soberanos financeiros, transmitindo sabedoria, riqueza e propósito através das gerações. Capítulo 15. A coroação final. Encarnando o arquétipo na plenitude. Chegamos ao ponto culminante da sua jornada. Ao longo deste audiolivro, exploramos a essência do arquétipo do rei, rainha, descobrindo que a soberania sobre seu destino financeiro não é um privilégio, mas um direito inato. Você aprendeu a assumir seu trono, a governar com sabedoria, a exercer disciplina, a construir um reino de abundância, a defender suas fronteiras, a buscar conselho, a celebrar e a criar um legado. Agora, não se trata mais de aprender sobre o arquétipo, mas de vivenciá-lo. Este capítulo é sobre a coroação final,
O ato de encarnar o arquétipo na plenitude, integrando todos esses princípios para viver uma vida de mestria e abundância financeira inabaláveis. A coroação final não é um evento único, mas um estado de ser, uma integração contínua de todos os aspectos do arquétipo do rei, rainha, em sua vida financeira. É o momento em que você transcende o fazer para o ser. Você não está mais tentando ser soberano. Você é a soberania em suas decisões financeiras. Isso significa que a clareza de visão, a disciplina, a integridade e a confiança não são mais esforços conscientes, mas reflexos automáticos de quem você se tornou. Você opera a partir de um lugar de autoridade interna, sabendo que tem o poder de criar e sustentar seu reino financeiro, independentemente das circunstâncias externas. É a manifestação da sua maestria, onde o seu tesouro não é apenas abundante, mas um reflexo da sua própria grandeza interior. Historicamente, as cerimônias de coroação de reis e rainhas não eram apenas eventos políticos, mas rituais sagrados que simbolizavam a investidura de poder divino e a assunção de plenos deveres. O governante era ungido, e essa consagração representava uma transformação, tornando-o o encarnador do próprio reino. Em muitas culturas, a maturidade plena era marcada pela assunção de responsabilidades que refletiam a energia do soberano. Na psicologia de Carl Jung, a integração bem-sucedida de um arquétipo significa que ele deixa de ser uma projeção externa e se torna uma qualidade intrínseca da personalidade. Essa plenitude é um estado de totalidade, onde todos os aspectos, luz e sombra do arquétipo são aceitos e integrados, permitindo uma expressão autêntica e poderosa. O grande erro da maioria das pessoas, após aprender sobre um arquétipo, é a falta de integração e a complacência. Elas podem se entusiasmar com a ideia de serem rei ou rainha, aplicar algumas práticas, mas falham em tornar esses princípios uma parte inseparável de sua identidade. Vivem a vida em partes. São soberanas na teoria, mas súditas na prática. Quando surgem desafios, elas recaem em velhos padrões de vitimização ou de impulsividade, porque não internalizaram completamente o arquétipo. Essa falta de integração as impede de operar em um estado de mestria contínua, mantendo-as em um ciclo de altos e baixos, em vez de um fluxo constante de abundância. Elas não se dão a verdadeira coroação final, a permissão para serem a realeza que aprenderam a invocar. O ritual do arquiteto na coroação final é a consagração da obra-prima. Um arquiteto não apenas conclui um edifício, ele o consagra, permitindo que ele cumpra seu propósito e se torne um lar funcional e inspirador, uma manifestação plena de sua visão. Da mesma forma, você, como arquiteto da sua abundância, precisa se dar a sua própria coroação final. Isso significa não apenas fazer as práticas do rei-rainha, mas ser o rei-rainha financeiro em cada decisão, em cada pensamento, em cada interação com o dinheiro. Visualize-se sentado em seu trono financeiro, com a coroa firmemente assentada em sua cabeça e o cetro em sua mão, irradiando confiança, sabedoria e domínio. Sinta a responsabilidade e a alegria desse poder. Permita que essa energia impregne cada célula do seu ser. Honre seus aprendizados e as vitórias em sua jornada. Sua vida financeira agora é um reflexo direto de sua realeza interior, uma manifestação plena da sua soberania. A coroação final é o seu despertar para o pleno poder do arquétipo do rei, rainha. Ao encarnar essa energia na plenitude, você não apenas governa seu destino financeiro com maestria, mas vive uma vida de profunda harmonia, propósito e abundância inabaláveis. Permita-se ser o rei ou a rainha que você nasceu para ser, e que seu reino financeiro prospere além de seus sonhos mais audaciosos. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou o rei-rainha em minha plenitude. Eu encarno a soberania e a mestria financeira e governo meu destino com poder inabalável, criando um reino de abundância para mim e para o mundo.